Repita comigo. Bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus, capaz. Senhor. Amém. Vamos ler os versículos aqui em Lucas 22. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Que tem como tema a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Você percebeu que nós vamos ler sobre isso? Mas você percebeu que quando um erra, leva o outro a errar? Eu errei no louvor, e os demais erram muito comigo. É interessante isso, né? Nós vamos aprender aqui sobre isso, por aquilo que pareça. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Esse aqui que me chamou mais a atenção nessa mensagem, irmãos. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões que lhe entregaria, os quais se alegraram e conviaram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, buscava oportunidade para o entregar sem alvoroço. Amém? Curva a tua cabeça. Pode deixar no 3, Ana. Deixa no 3, tá? Curva a tua cabeça. Pai, estamos aqui nesta manhã reunidos para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Pai, que não seja o Charles falando, mas que seja a tua presença e o teu Espírito Santo. Pai, que a tua palavra, Senhor amado, Senhor querido, produza o efeito a qual foi mandada pelo Senhor. E que o Senhor possa, Pai amado, Pai, que direcionar essa palavra a cada coração, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui está. Levar a nós, Pai amado, Pai querido, ao arrependimento, Pai. A qual, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor. Somos falhos, pecadores. Estamos aqui diante desta mesa, Senhor, a qual foi preparada, Senhor, para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Pai, te peço a Ti, Senhor, usa a minha vida nesta manhã, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Todos digam amém. Sempre aplausos a Jesus, amém? Aleluia. Essa palavra me chamou muita atenção quando eu estava lendo. Eu estava falando com Deus, Senhor, eu que ministrar para o teu povo, porque o teu povo é conhecedor da tua palavra. Todos aqui conhecem a tua palavra, todos aqui conhecem a Sagrada Escritura. Alguns conhecem muito, alguns conhecem pouco, mas alguns leram e não entendem, alguns leram e entendem, alguns leram e compreendem, alguns leram e não compreendem. Mas na maioria das vezes todos aqui conhecem a tua palavra. Então, muitas das vezes não adianta nós aqui fazer firula ou enfeitar a palavra, sendo que a palavra por si própria ela já fala conosco. E essa palavra aqui me chamou muita atenção. Então entrou, porém, Satanás em Judas. Isso aqui me chamou muita atenção. Entrou, porém, Satanás em Judas. E eu vim interrogar o Senhor: como assim entrou, porém, Satanás em Judas? E eu comecei a perguntar para o Senhor: como assim, Pai? Entrou, porém, Satanás em Judas. Só que aí depois, eu lendo a mensagem por completa, livro de Lucas 22,
22 é o segundo que tem mais versículo. O primeiro é o versículo primeiro, é o que tem mais versículo. E o 22 é o que tem o segundo que tem mais versículo. O primeiro tem até 80 versículos. E esse aqui, o 22, tem, se não me falha a memória, 70 a 71 versículos. 71, né? Os demais não, os demais tem bem menos. Esses são os maiores versículos, os maiores capítulos do livro de Lucas. E me chamou muita atenção, então entrou, porém, Satanás em Judas. Eu falei, como assim entrou, porém, Satanás em Judas? Só que quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos ver que uma das coisas que mais o Senhor nos adverte, uma das coisas que mais o Senhor nos chama a atenção é que nós andamos em vigilância. Uma das coisas que mais ele fala para nós: andai em vigilância. Aí eu fui entender por que entrou Satanás em Judas. Porque quando nós não andamos em vigilância, nós permitimos que Satanás entre em nossa vida e faça uma arruaça total em nossa vida. Quando nós abrimos brecha para o inimigo entrar, nós também estamos convidando Satanás e falando: a partir de agora você tem liberdade para conduzir a minha vida. Quando nós abrimos brecha para que Satanás entra, Satanás toma conta da nossa vida de uma forma que nós perdemos a consciência daquilo que fazemos. Você vê que fala bem assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Qual era o número dos 12? Você vê que nós vemos um pouquinho antes, no 2:2, Ana. Aleluia. Olha aqui, ó. Os principais sacerdotes e escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Os sacerdotes estavam planejando como nós vamos matar Jesus, como nós vamos parar o que Jesus está fazendo, se o povo está do lado dele. Só que o que me chamou a atenção é que Satanás, ele anda ao nosso derredor, e ele não tem poder para ler o que pensamos. Como ele sabia quem ele ia usar? Se ele não tem poder para ler a nossa mente. Sabe por quê? Porque Judas, em dados momentos, ele andando com Jesus, era um dos que andava com Jesus, conhecia Jesus, mas Judas, em dados momentos, eu acredito que Judas chegou em um e falou bem assim: será que esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus? Eu acredito que ele chegou em um e falou bem assim: será que verdadeiramente esse aí é o escolhido do Senhor? Eu acho que ele chegou em alguém, comentou, porque para Satanás achar essa brecha, Judas abriu essa brecha. E é interessante que enquanto os sacerdotes estão ali planejando como matar, aleluia, Satanás imediatamente falou: ei, pode deixar comigo, essa ajuda para vocês eu vou dar. Essa ajudinha que vocês tanto precisam, eu vou dar. Eu vou entrar no meio deles, eu vou estar junto com o povo deles, eu vou estar junto com aqueles que eles escolheram como discípulo, e um deles vai vir aqui. Meu Deus, é interessante que Judas não foi chamado pelos sacerdotes. Judas não foi mencionado pelos sacerdotes, não foi nem sequer em nenhum momento falado pelo sacerdote, porque o sacerdote falou o quê? Porque temia
ao povo. Ou seja, imagino eu que os sacerdotes também temiam Judas. Anda com ele, está do lado dele. Esse aí, jamais nós vamos seduzir. Mas eu entendo que quando Satanás achou uma brecha, ele invadiu e colocou no coração de Judas imediatamente. Imediatamente colocou no coração de Judas: Judas, você quer conhecer se ele realmente é o Filho de Deus? Eu sei que ele não é, mas você quer conhecer? Vende ele. Tem pessoas querendo matar ele. Vai de encontro àquelas pessoas. E Judas imediatamente foi até o sacerdote, foi no quarto. Aleluia. Oh glória. E foi e falou com os principais sacerdotes e os capitões de como lhe entregaria. Ou seja, aqueles homens estavam criando estratégia para chegar até Jesus, mas Judas deu a direção para eles. Judas deu o sinal do GPS para eles. Eu sou o sinal, somente segue-me, que eu levarei você até ele. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus tinha um hábito, um costume que os crentes perdeu, de orar. Jesus tinha um hábito, um costume de falar com Deus todo o tempo. E ele chama com ele João e Pedro e fala: vamos ali comigo. Vamos ali comigo que eu preciso ter um particular com meu pai. Aleluia. E Jesus chama Pedro e João. Só que o que me chama mais a atenção até Jesus chamar Pedro e João, que o próprio Jesus já tinha falado: um irá me trair. Um irá me trair. E aqui nós vamos ver, só ver onde é que eu não lembro mais onde é. Eita Jesus. Aqui nós vamos ver foi no 7 diante, no 7 e 8. Chegou, porém, o dia dos asnos, em que importava sacrificar a Páscoa 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Aqui nós vamos ver Jesus, antes mesmo de chamar eles para ir para a oração, Jesus falando para Pedro e para João: João, Pedro, vem aqui, vai até a cidade, prepara a mesa da Páscoa para nós participarmos no 9 anos. E eles perguntaram: aonde queres que preparemos? No 10. E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrares um homem levando um cântaro de água. Não era de costume o homem levar cântaro de água, era de costume a mulher. Então, no meio daquele povo, Pedro e João já sabia que se eles vissem um homem com cântaro de água, era aquele homem. Só que a Bíblia diz que Pedro e João perguntam: mas como nós vamos saber? Jesus fala para eles: simplesmente segue esse homem, e aonde ele entrar, você vai ver. A Bíblia diz no 10 anos, no 11 anos: e direi ao pai da família da casa: diz onde está o aposento, e que lhe é de comer a Páscoa com meus discípulos. O 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei preparativos. O 13. E indo eles acharam como lhe havia sentido, prepararam a Páscoa. O 14. Aleluia. Chegada a hora, pôs-se a mesa, e com ele os 12 apóstolos. 15. E disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Ele falou: ó, essa aqui é a última mesa na terra que nós vamos participar. Aleluia. Essa aqui é o último pão terreno que eu vou comer, é o último vinho que eu vou participar. Aleluia, Jesus.
antes que padeça. Ele já estava falando: eu vou morrer. Aleluia, 16. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, lá no céu nós vamos comer, aqui não. Aleluia. E tomando o cálice, havendo dado graça de tomar, e repartimos entre vós. Porque vos digo que já não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Novamente ele afirma isso. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão, olha aqui, ó. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Quem traiu Jesus não foi quem estava fora, foi quem estava dentro. Quem traiu Jesus não foi quem xingava lá fora, é quem xingava aqui dentro. Quem traiu Jesus não era quem estava sem adorar, é quem estava adorando. Aleluia. Oh, oh, aleluia! Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aleluia! O 22, Ana. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Meu Deus, olha aqui, ó. Ai daquele que traz Jesus. Ai daquele que conhece a palavra e não as pratica. É um traidor. É um traidor. Conhece a palavra e não as pratica. É um traidor. Aleluia. 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Ou seja, aleluia. Por que eles fizeram essa pergunta? Aleluia. Bote lá, por favor. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Até o próprio Judas perguntou: será que vai ser João, que é o amigo dele? Até o próprio Judas perguntou: será que vai ser Pedro? Até o próprio Judas perguntou: será que vai ser Barnabé? O próprio Judas perguntando. Aleluia. 24, Ana. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Depois de cear, depois de participar da ceia do Senhor, depois de ter ouvido o mestre falar, eles ainda tiveram tempo para brigar. Ainda tiveram tempo para brigar, depois que acabaram de participar do corpo do sangue do Senhor. Porque Jesus falou: este aqui é a menção do que será no céu. Isso aqui é só um ensaio que estamos fazendo para lá no céu ceiarmos. E mesmo assim eles não tiveram a dimensão de quem era Jesus. E eles começaram a brigar entre eles, perguntando qual será o maior. O que me chama a atenção é Jesus respondendo para eles: vai mais um ano. Aleluia. E eles dizem: o rei dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. No 26. Mas não serei vós assim antes. Olha aqui, ó, Jesus falando para eles, ó. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Quantos estão querendo ser grande na casa de Deus e esquecendo que o maior é aquele que serve? Meu Deus, aleluia. O maior não é quem está na tribuna. O maior não é quem está embaixo. O maior é aquele que mais serve. O maior não é quem prega. O maior não é quem louva. O maior é aquele que serve. Aleluia.
Não adianta termos status de grandes, mas se não somos servos, não estamos no caminho de Deus. Não estamos fazendo aquilo que agrada a Ele. Porque muitos querem ser chamados, querem ser aclamados. Olha como prega, olha como louva. Querem ser cheios cegos. Mas o maior não é o que canta bem, não é o que prega bem, é o que serve melhor a Deus. É o que verdadeiramente tem um coração aquebrantado com Deus. É o que verdadeiramente entrega a sua vida nos caminhos do Senhor. Aleluia. Judas traz Jesus. Judas traz Jesus. Só que quando Judas traz Jesus, Judas está com 3 pensamentos em mente. Judas tem 3 pensamentos em mente. Será que esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus? O outro pensamento de Judas é: se verdadeiramente ele for Filho de Deus, ele vai matar todos esses homens que querem matar ele. Aleluia. E o outro pensamento de Judas é: e se ele for o Filho de Deus, o que será de mim? Acontece que Judas e o próprio Satanás não sabia dos planos de Deus. Satanás, que o evangelista fala, ele leu a mente de Judas, mas a mente de Deus não tem como ele ler. Ele ouviu Judas falando, melhor dizendo, mas ele, o pensamento de Deus ele não sabe. Toda aquela cena, toda aquela encenação foi armada pelo próprio Deus, para que a palavra dele se cumprisse. Aleluia. E para que hoje nós temos aqui o direito da salvação. Glória a Deus. Que nós viemos nos arrepender, irmãos. Que nós viemos nos arrepender verdadeiramente. Que nós viemos ter consciência que quem vendeu Jesus não foi quem estava lá fora, foi quem estava aqui dentro. Quem vendeu Jesus não foi quem estava lá fora, foi quem estava aqui dentro, junto com Ele, andando com Ele, falando com Ele, ou melhor dizendo, falando com o amor dEle, pregando a palavra dEle, louvando a Ele, mas perdão a Ele. Quantos não estão vendendo Jesus nos altares de hoje? Quantos não estão vendendo Jesus cantando, louvando hoje? Aleluia. Quantos não estão vendendo Jesus dentro das igrejas? Vigiai, irmãos. Aleluia. Vigiai. Que haja em nós arrependimento suficiente para entendermos que se nós não vigiar com os nossos atos, que se nós não vigiarmos com as nossas atitudes, nós também vendemos Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós também vendemos Jesus. Nós também vendemos Jesus, Ana. Vigia para você não vender Jesus. Ah, eu morro bem. Judas estava com Jesus, mas vendeu Jesus. E o que me chamou a atenção nessa mensagem foi quando Jesus chama Pedro e João para o monte. E Jesus chega num canto, Jesus chega num certo ponto, e ele fala assim para aqueles 2 homens: ficam aqui, oram aqui, intercede aqui, porque eu vou ali ter um particular com meu Pai. E Jesus está orando. Jesus não está só orando, Jesus está clamando. E o que me chamou a atenção na oração de Jesus, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na oração de Jesus lá no céu, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele orou,
aqueles homens. E ele pega Pedro e João dormindo. Eu já vi muitos falarem mal disso. Por que Pedro e João dormiram? Por que Pedro e João não vigiou? Eu imagino o quanto Pedro e João chorou naquela oração junto com Jesus. Eu imagino o quanto eles choraram. Eles choraram tanto, Salatiel, eles ficaram sem força. E eles dormiram. Jesus chega até eles, acorda eles. E quando Jesus está conversando com eles, Judas Iscariote chega junto com os soldados. E o interessante é que Jesus antes fala para eles: vocês têm espada? O que vocês têm em mão? Jesus já sabia o que Pedro ia fazer. E o interessante é que Jesus começa a falar com eles. Aleluia. É nosso, né? Aleluia. E Jesus começa a falar com eles. Aleluia. E quando Jesus está falando com eles, é interessante que Judas vem dar um beijo em Jesus. E quando Judas dá um beijo em Jesus, os soldados atacam Jesus. E Pedro imediatamente pega a espada e corta a orelha de um daqueles homens. E quando Pedro corta a orelha de um daqueles homens, o próprio Jesus fala: Pedro, por que tu fizeste isso? Eu não te dei ordem para você atacar ninguém. A ordem não foi para você atacar alguém, Pedro. A ordem foi para você vigiar, Pedro. A ordem não foi para você atacar, foi para você vigiar. E a Bíblia diz que Jesus pega a orelha daquele homem, coloca de novo no lugar, como se Jesus estivesse com a cola na mão ali e colasse. Jesus é maravilhoso. E Jesus se deixa levar por aqueles homens para cumprir aquilo que o Pai tinha planejado. Que nós possamos entender que quando nós verdadeiramente nos arrepender, Salatiel, nós estamos falando: Jesus, eu estou contigo. Mas enquanto nós deixarmos que a nossa carne sobrepuja, quando nós deixarmos que o nosso eu seja maior do que a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo como aqueles homens fizeram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas o vendeu. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele ainda teve a oportunidade. Aleluia. Aí você pergunta: será que Jesus deu a oportunidade para Judas? Eu acredito que sim. Só que Judas cegado pelo dinheiro, cegado pelo aquele negócio chamado remorso. Que o remorso, irmão, é algo que consome a gente por dentro. Judas, pelo remorso que ele sentiu, ele tirou a própria vida. E aí é onde eu entendo sobre, eu não sou médico, não sou nada, sobre quando se fala sobre depressão. Depressão não é algo, irmãos, que é remorso nosso. Depressão é algo que é remorso dentro de nós. Sabe o que é depressão? É você cobrar você mesmo por aquilo que você não fez. É você cobrar você mesmo por aquilo que você não falou. O que é depressão? É você sentir algo dentro de você que você poderia ter feito diferente e não fez.
reparar para você ver, a maioria das pessoas que tem depressão é algo lá atrás que fizeram para elas ou algo lá atrás que elas fizeram com alguém. É algo que foi tomando, consumindo ela por dentro. E foi o que acabou com Judas. Judas foi consumido por isso. Ele não se achou mais digno de estar na presença de Jesus. Mas uma coisa eu te falo, você ainda tem essa chance de estar na presença. Você ainda tem essa oportunidade de estar na presença. Só basta você querer. Amém? Fica essa mensagem falou grandemente comigo hoje. Essa mensagem falou grandemente comigo. Que nós que estamos aqui, corremos mais risco de vender Jesus do que quem está lá fora. Então temos que vigiar os nossos pensamentos, o que falamos e o que ouvimos. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.